Atualidades! Bom, atualidades. Como é que você vai cair de atualidades? Não tem nem ideia. Para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Bom, analisando as provas anteriores, você só dá para perceber uma coisa. Sempre cai uma coisa de política internacional, sempre cai uma coisa de economia. A economia pode ser do Mercosul ou nacional, e sempre cai uma coisa de política nacional. Sempre cai uma coisa dessas três coisas. Mas, cara, tem tanta coisa nacional que aconteceu, tanto CPI, tanto vacina, tanta coisa, qualquer, que pode ser. Outra coisa que dá para perceber é que as questões de perguntas de atualidades, elas sempre são de pelo menos 3 meses antes da prova, ou seja, elas vão ser de agosto, junho e julho. Raramente tem de 2 meses antes. Então eu vou ler aqui atualidades de agosto. Bom, só vou ler um monte de notícia. Hum, deixa eu ver. Certo. 2 de agosto, autos bolsonaristas pelo voto impresso, a volta da CPI, o ouro de Rebeca Andrade na ginástica e outras coisas mais. Ameaça diária. Apoiadores de Jair Bolsonaro fizeram ontem atos pelo Brasil pedindo voto impresso nas eleições de 2022. Há uma proposta no Congresso sobre o tema, mas com pouca chance de avançar. O presidente falou por vídeo em manifestações sem eleições limpas e democráticas não haverá eleição, afirmou. Apelão em vão. Antes dos atos, integrantes do Centrão, grupo de parlamentares que vem ganhando cada vez mais espaço no governo, fizeram um apelo por mais moderação de Bolsonaro, mas foram ignorados. O presidente do Supremo, Luiz Fux, quer uma reunião com o presidente para falar sobre as recorrentes ameaças golpistas. O que resta, diante do desemprego e da inflação, do avanço da CBI, da Covid, sobre suspeitas de corrupção e da má avaliação entre a população Bolsonaro, acabou por eleger a justiça eleitoral como inimiga para agitar sua base de extrema-direita enquanto se blinda com o Centrão. Leia a entrevista com o cientista político Carlos Melo. De volta, a CPI da Covid do Senado retorna aos trabalhos presenciais amanhã após 2 semanas de recesso. Nesse período, os senadores se dividiram em núcleos e continuaram avançando nas análises de documentos. Na volta dos depoimentos, o foco está no suspeito de corrupção contra as vacinas. Olha a linda fronteira, conversa internacional. Isso aqui, legal. Uma outra coisa de atualidades para a VUNESP e para a Escrevente, normalmente são questões da Globo ou da Folha. Não da Globo, da G1. Vamos lá. Aqui uma conversa internacional. O Talibã disparou ontem 3 foguetes contra o aeroporto do Kandahar, a segunda cidade mais populosa do Afeganistão, levando à suspensão de todos os voos. O grupo armado vem avançando para tentar tomar controle da região à medida que se aproxima da data limite de 11 de setembro para retirar de todas as tropas estrangeiras do país. Isso é uma política do Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, que ele quer tirar os militares estadunidenses lá do Afeganistão até 11 de setembro. 11 de setembro é uma marca, é o atentados terroristas que teve lá nos Estados Unidos, das Torres Gêmeas. Tensão com o Irã. A Israel acusaram ontem o Irã de ser responsável pelo ataque com um drone a um petroleiro gerido por uma empresa israelense na quinta-feira na costa de Oman. 2 tripulantes, um britânico e um romeno, morreram na ação. Certo. Fica atento a isto. Rebeca brilha aqui. O país conquistou mais pódios no fim de semana em Tóquio. A dupla Luisa Stephanie e Lure Pagazzi levou um bronze inédito no tênis. A gente ganhou bronze de tênis. O nadador Bruno Fratos também foi bronze nos 50 metros. E a ginasta Rebeca Andrade ganhou ouro no salto, tornando-se a primeira brasileira com 2 medalhas numa só Olimpíada. Incrível. Sabia que a gente ganhou muitas medalhas de judô? Cabeça do rei. Opinião Cabeça do Rei e as várias controvérsias envolvendo o presidente nos fazem questionar o quanto de razão e o quanto de ilusão existe nas escolhas democráticas. Leia no ensaio.
Gosto amargo, é grave a pouca transparência ou seria displicência? Com que grande parte da cadeia de chocolate fornece informações aos consumidores? Mulheres na política. Percebemos que a representatividade feminina avança em algumas frentes e com em outras. O mesmo avanço existem ainda muito aquém no mínimo necessário. Lendo coluna da vereadora Ireuda Silva. Desacelere, Desnaurinho. Espíritos favoritos. Jornalista educomunicador, escritor Jarim. Próximo de agosto. 3 de agosto. A pedido do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, para que Bolsonaro seja investigado criminalmente por ameaçar as eleições, um inquérito administrativo que pode tornar o presidente inelegível, o ouro olímpico do Brasil na vela, a primeira medalha do Brasil do atletismo em Tóquio. Legal. O, a Olimpíada AK terminou no dia 8 de agosto. O pedido... Certo, entendo que está em jogo agora. Pedindo a investigação. O Tribunal Superior Eleitoral pediu para que o Supremo investigue Jair Bolsonaro para disseminar as notícias falsas sobre as urnas eletrônicas. O presidente afirma recorrentemente que há fraudes nas eleições, mas não mostra provas. Também faz ameaças dizendo que sem voto impresso não haverá eleição em 2022. O principal do Bolsonaro é Luiz Roberto Barroso, que chefia o TCE. Ontem o presidente disse que o ministro quer eleições sujas. O Supremo tem um inquérito para investigar fake news e ataques a autoridades públicas. Futuro presidente do Tribunal Eleitoral, Alexandre de Moraes, é relator. Além de pedir a inclusão do presidente no inquérito criminal das fake news, pressão administrativa. O TCE aprovou a abertura de um inquérito administrativo sobre as declarações falsas de Bolsonaro, que pode tornar o presidente inelegível. Os ministros do tribunal estarão em apuração de ofício sem parar pelo Ministério Público Eleitoral. Isso aqui dá para deixar ele inelegível, que ele faça mais, que ele seja idiota e continue fazendo. Nota pública. As reações a Bolsonaro partiram ontem de várias frentes. Numa delas, todos os ex-presidentes do TCE, desde 1988, e 9 dos 10 ministros que integram o Supremo, apenas Cássio Nunes Marques ficou de fora. Divulgaram uma nota pública em defesa das urnas eletrônicas. Discurso. Já o presidente do Supremo, Luiz Fux, discursou na volta do recesso dos trabalhos do tribunal, dizendo que busca por harmonia entre os poderes da República não implica de impunidade. Os juízes precisam vislumbrar o momento adequado para erguer a voz diante de eventuais ameaças, afirmou. Que loucão. Reação sobre análise. Bolsonaro já é investigado por suspeita de interferência na Polícia Federal e da prevaricação. Prevaricação é um crime que eu estou estudando aqui pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Como é que é? Vamos pensar aqui. Constatar ilegalidades na compra de vacinas contra a Covid. Prevaricação é tipo mudança de informação, de documentos? Uma coisa que dá para fazer no cargo. Se o Supremo inclui no inquérito das fake news, será a terceira frente oficial contra ele. Esse texto traz análise sobre as reações institucionais ao presidente. Olhem além da fronteira. Lembra que cai bastante internacional. Então, resistência vacinal. O presidente francês Emmanuel Macron foi às redes sociais ontem para incentivar a proteção contra a Covid após mais de 200 mil pessoas processadas contra uma lei. Foi ontem para incentivar... resistência vacinal, mas eu achei que era o presidente. Mas não é não. Muito louco, né? São as pessoas que não querem se vacinar, não sei porquê. Após mais de 200 mil pessoas protestarem contra uma lei que exige vacina em atividades de lazer no país. A resistência a imunizante... 200 mil pessoas? A resistência a imunizantes ocorre também nos Estados Unidos. Meta atrasada. Os Estados Unidos atingiram ontem a meta de 70% da sua população adulta vacinada com pelo menos uma dose de imunizante contra a Covid-19. O presidente Joe Biden havia anunciado que esperava bater essa meta em 4 de julho, dia em que se comemora a independência americana. Não deu certo. Perda de terreno.
presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, culpou a decisão repentina tomada pelos EUA de retirar suas tropas pelo avanço do Talibã no país. A UNS estima que metade da população afegã já esteja vivendo em áreas sob o controle do grupo armado. Caraca! Os Estados Unidos querem tirar as tropas deles de lá, né? Parece que está tendo umas afetações nos carinhas, né? Fique atento a isso. Ouro na vela. As brasileiras. Vela. A gente ganhou ouro em vela. A gente tem muito medalha em vela. As brasileiras Martine Grael e Katene Konzi venceram hoje a categoria 49 FX da vela de Olimpíada de Tóquio, em prova disputada na Baía de Enoshima. Com a medalha de ouro, a dupla repetiu o feito dos Jogos do Rio, 5 anos atrás. Foi a 8ª vez da história em que o Brasil subiu ao lugar mais alto do pódio olímpico no esporte. Legal. Bronze no atletismo. Alisson dos Santos ganhou nesta madrugada a primeira medalha do Brasil no atletismo no Japão, ao conquistar o bronze nos 400 metros com barreiras. Ele ficou atrás de norueguês Kristen Warholm, que levou o ouro batendo o recorde mundial na final, e do americano Ray Benjamin, que ficou com prata. Terceira medalha do boxe. Atual campeã mundial, a boxeadora Beatriz Ferreira venceu a uzbeques Raikolina Kodirova nos quartas de final dos pesos leves e assegurou a terceira medalha do Brasil no esporte em Tóquio, depois de Abner Teixeira, bronze nos pesados, e de médio Herbert Conceição, que ainda está na disputa pelo ouro. Mesmo se perder na semifinal, a brasileira está garantida no pódio com uma medalha. Final no futebol. A seleção brasileira de futebol masculino venceu hoje o México nos pênaltis após empate de 0-0 no tempo regulamentar. Certo. E garantiu vaga na final do Japão. Retorno de Biles. Após desistir de 4 provas para cuidar da saúde mental, a estrela americana de ginástica Simone Biles conquistou nesta manhã a medalha de bronze na trava em disputa que teve a dobradinha chinesa com Guan Shenshen. Ouro e Tang Xing prata. A brasileira Flávia Saraiva ficou em 7º. Opinião, história pela metade. Cabe a alguma coisa extra que não tem nada a ver. Ou seja, isso aqui com certeza não vai cair na prova, né? Cabe à gestão cultural do Estado rever uma história entanto fantasiosa e romanceada dos bandeirantes consagrados como heróis a partir de uma narrativa propositalmente incompleta. Isso é uma coluna da Lilian. E malhação gelada, inspire-se. É normal bater preguiça quando a temperatura cai. Deixar os exercícios físicos de segundo plano. Veja dicas para seguir mexendo o corpo mesmo no inverno. Interessante. Vai. Próximo dia, 4 de agosto. Resumo. A convocação do ministro de Defesa para depor na Câmara sobre ameaças às eleições, a quebra dos sigilos dos deputados do líder do governo, o avanço do PL da grilagem, o ouro de Ana Marcela Cunha na maratona aquática e outras coisas mais. Todo dia tem uma medalha diferente. Convocado na Câmara. Um dia depois, o Judiciário reagir às ameaças de ruptura democrática de Jair Bolsonaro com a abertura do inquérito eleitoral a pedido de investigação criminal, uma comissão da Câmara dos Deputados aprovou a convocação do ministro de Defesa General. De reserva de Walter Braga Neto, a data marcada é 17 de agosto. Investigação Walter Braga Neto. Coro com o presidente. Segundo revelou o jornal O Estado de São Paulo, Braga Neto fez coro a Bolsonaro e mandou um recado ao presidente da Câmara, Arthur Lira, no início de julho, sem voto impresso, associado às urnas eletrônicas, e não haveria eleições em 2022. O militar depois negou que tivesse feito a ameaça. Terceiro, quebra de sigilos. A CPI da Covid no Senado quebrou ontem os sigilos telefônicos, telemático, fiscal e bancário do líder do governo da Câmara, Ricardo Barros, o deputado citado no caso Covaxin, e também está envolvido em outras suspeitas de corrupção ligadas à compra de vacinas. Ouça no podcast e durma com essa. Choro e contradições. Após 2 semanas de recesso, o CPI retomou ontem os trabalhos presenciais com o depoimento do reverendo Hamilton Gomes de Paula,
apontado como um intermediário de uma tentativa de venda de vacinas ao governo. Numa sessão confusa e cheia de contradições, ele tentou proteger a gestão Bolsonaro e chorou. Só que esse choro foi mais estranho, né? Eu vi na resumo do Meteoro Brasil, cara. Ótimo canal. Pele da grilagem. A Câmara aprovou ontem o projeto de lei que trata da regularização fundiária de terras da União ou do INCRA. A proposta é chamada por ambientalistas como PL da grilagem por facilitar a regularização de áreas desmatadas da Amazônia. O texto ainda precisa passar pelo Senado. Além da fronteira. Assédio sexual. A procuradora-geral de Nova York, Leticia James, disse ontem que o governador do estado, o democrata Andrew Cuomo, assediou 11 mulheres no ambiente de trabalho, violando leis estaduais e federais, e o presidente Joe Biden disse que o Cuomo deveria renunciar. Legal. Opositor enforcado. O ativista opositor bielorrusso, essas coisas da Bielorrússia tá sinistra. Vitaly Shishov foi encontrado enforcado ontem num parque de Kiev, na Ucrânia, onde vivia. Seus colegas acusam agentes de Belarus de tê-lo matado, mas a polícia ucraniana ainda investiga o ocorrido. Fica atento a isso. Geração Covid. Sopa todo dia, desacelere sopa todo dia, inspire-se em memória. Deixa eu ver essa coisa de geração Covid. Movidos pelo louvável objetivo de sensibilizar a sociedade brasileira no sentido de conferir a necessária relevância à educação, muitos têm confundido o senso de urgência com o catastrofismo. O senso de urgência com catastrofismo. Maratona Andanga. Considerada uma das melhores atletas de sua modalidade, a nadadora brasileira Ana Marcela Cunha conquistou enfim uma medalha de ouro numa Olimpíada. Ela chegou em primeiro na maratona aquática de Tóquio, depois da tentativa frustrada em Pequim e no Rio. A prova consiste em 10 km de nado em águas abertas. Certo. Olha, memória. Espírito em Memória morreu ontem aos 93 anos. Crítico musical. José Ramos Tinhorão, historiador, ele foi responsável por uma das mais extensas pesquisas sobre a música popular brasileira e também era conhecido pela língua afiada e pelos atritos com artistas da Bossa Nova Tropicalismo. Próximo, dia 5. Resumo do dia, a inclusão de Bolsonaro no inquérito das fake news. A reação golpista do presidente, a maior alta dos juros desde 2003, a terceira medalha de prata de skate. Legal. Do skate teve aquela garota, fadinha, que teve de 13 anos que conseguiu medalha e participou pelo Brasil. Que incrível. Concordantemente. Entendeu o que está em jogo agora? Concordantemente. Alexandre de Moraes incluiu ontem Jair Bolsonaro como investigado no inquérito criminal das fake news que tramita na corte desde 2019. O ministro do Supremo acolheu um pedido do Tribunal Superior Eleitoral feito na segunda a partir dos ataques do presidente ao sistema eleitoral brasileiro. Triplamente, com a inclusão de Bolsonaro no inquérito das fake news, ele passa a ser investigado em 3 frentes criminais. As duas outras se referem a suspeitas de interferência política na Polícia Federal e a suspeitas de prevaricação no caso da Covaxin. Já tem 3 e já apareceu várias vezes aqui em agosto, né? Esse texto explica o que pode acontecer com o presidente. Triplamente várias acusações. Anticonstitucionalissimamente. Que palavra estranha. Anticonstitucionalissimamente. Em resposta a Moraes, Bolsonaro atacou o inquérito das fake news, que já cercava seus apoiadores desde 2019, e redobrou as ameaças às instituições, disse abertamente que está disposto a atropelar a Constituição para reagir a investigações do Judiciário. Que loucão esse cara. Esse texto mostra a escalada da crise entre poderes. Paradoxalmente, em meio à crise, Bolsonaro deu ontem ao novo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, senador do Centrão e presidente do PP, não sei o que é PP, o novo integrante da primeira escalão do governo, se comparou a um amortecedor e afirmou querer contribuir para equilibrar e diminuir tensões. Não já tinha falado desse cara antes? Contraditoriamente.
por escrito, ao responder à exigência do Tribunal Superior Eleitoral para apresentar explicações sobre as recorrentes acusações de fraudes nas eleições, Bolsonaro disse que não está atacando a credibilidade das urnas eletrônicas. Afirmou que só quer contribuir para melhorar o atual sistema. Loucão. Reativamente. Nos jornais de hoje, um grupo de 250 acadêmicos, empresários e artistas e políticos públicos em manifesto pedindo a respeito à democracia e ao sistema eleitoral. Confiamos nela e no atual sistema de votação eletrônico. A sociedade brasileira é garantida hora da Constituição e não aceitará aventuras autoritárias. Juros em alta. Diante de uma crescente inflação, o Comitê de Política Monetária do Banco Central anunciou ontem um aumento da Selic em 1 ponto percentual. E a quarta decisão consecutiva da alta da taxa de básica de juros, que chega agora a 5,25 ao ano. Alta agressiva. O aumento é o mais agressivo em 18 anos, porque o último foi em 2003, 18 anos atrás. A vez mais recente em que o Copom elevou a taxa nesse nível foi em fevereiro de 2003. Na taxa de reunião de ontem, o comitê afirmou antever outro aumento da mesma magnitude no próximo encontro em setembro. E um importante, olha ali na fronteira internacional, armas de fogo. O governo do México está processando o Tribunal Federal de Massachusetts 11 empresas americanas que fabricam e distribuem armas de fogo. O argumento é de que essas companhias facilitam o tráfico de armas para o país. Sem terceira dose. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pediu ontem que os países mais ricos suspendam os planos de aplicar doses de reforço contra a Covid-19. A ideia é que essas imunizantes sejam destinadas às nações pobres que, somados, não vacinaram nem 1,5% de suas populações. Que legal esse cara da Organização Mundial de Saúde, o Tedros Adhanom Ghebreyesus. Fica atento a isso. Pato no skate, boxe e recorde feminino. Muito bom. Eu quero que caia uma pergunta de Olimpíadas na prova do TJ. Bom, pato no skate. Pedro Barros conquistou nesta madrugada a prata no skate na Olimpíada de Tóquio com o resultado do Brasil. Fecha a participação no esporte nos jogos com 3 medalhas. Kelvin Hoffler e Raíssa Leal também tinham conquistado o segundo lugar na modalidade street. Boxe nas finais, 2 boxeadores brasileiros garantiram vaga nas finais de suas categorias e ficaram, ao menos, com a medalha de prata. Uma é o peso leve Bia Ferreira, e que venceu a tailandesa Sudaporn Sissondi. Outro, o médio Herbert Conceição, que bateu o russo Gleb Bakshi. Além deles, o pesado Abder Teixeira já havia levado o bronze. Recorde feminino. O Brasil já conquistou 8 medalhas em modalidades disputadas, por mulheres em Tóquio, e é um recorde do país em Olimpíadas, ultrapassando os 7 pódios dos Jogos do Pequim em 2008. O Durma Conhece falou ontem dessa marca do esporte feminino brasileiro. Deixa eu ver. Acadêmicos estrangeiros nas Olimpíadas. A estratégia elaborada na Universidade de São Paulo explora a noção de identidade nacional com atletas que nasceram no exterior e competiram pelo Brasil. Interessante. Estrangeiros que competiram pelo Brasil nas Olimpíadas. Interessante. Objeto de análise. Concebido em 1896 para os Jogos Olímpicos em Atenas. A medalha é considerada uma das mais altas com declarações do esporte mundial. Inspire-se em homenagem ao conhecimento. Em sua edição, a Festa Literária Internacional de Paraty fará uma inédita homenagem coletiva a todos os pensadores, conhecedores e mestres indígenas mortos pela pandemia de Covid. 6 de agosto. Resumo. O voto impresso rejeitado na Câmara, o fim do diálogo entre Fux e Bolsonaro, a mobilização do PIB nacional contra as ameaças golpistas, o nome do presidente para a Advocacia Geral da União, o avanço da privatização dos Correios e outras coisas mais. Entendo que está em jogo agora, enterrado. A Comissão Especial da Câmara derrubou ontem a PEC do voto impresso. As chances de ressuscitar são remotas. A proposta era defendida por Jair Bolsonaro, segundo quem não haveria eleições em 2022 sem ela. A derrota ocorre num momento de reação institucional contra as ameaças do presidente. Em tramitação, a derrubada do voto impresso não encerra as discussões sobre a mudança de regras para as eleições de outubro de 2022. Há pouco mais de um ano
de os brasileiros irem às urnas, tramitam no Congresso uma série de propostas, muito delas consideradas um retrocesso por especialistas. Palavra na sequência de reações aos ataques do Bolsonaro ao sistema eleitoral, Luiz Fux sugeriu ontem que o presidente não tem palavra e cancelou a reunião entre poderes, no qual pretendia reduzir a atual tensão institucional. O chefe do Supremo disse ainda que as ameaças atingiu o tribunal como um todo. Ameaça: o Bolsonaro tem atacado diretamente os ministros de Luiz Roberto Barroso, chefe do Tribunal Superior Eleitoral, e Alexandre de Moraes, que incluiu o presidente no inquérito da fake news por causa das acusações sem provas contra as urnas eletrônicas. A hora dele, Moraes vai chegar. Esse cara é loucão. Disse ontem em entrevista a um rádio. Mudança signatória do manifesto em apoio ao sistema eleitoral publicado ontem dos jornais. Fábio Barbosa, ex-presidente da Santander e da Federação Brasileira de Bancos, disse que o texto mostra uma mudança de atitude do meio empresarial em relação ao governo Bolsonaro. Contundência. As elites econômica e intelectual já haviam reagido a ameaças à democracia de Bolsonaro no primeiro semestre de 2020. Numa série de manifestos, agora, porém, há uma decisão maior do PIB nacional que renega as aventuras autoritárias. Esse texto fala sobre o papel da sociedade civil na crise. Nomeação: o Bolsonaro anunciou ontem a nomeação do Bruno Bianco para comandar a Advocacia Geral da União no lugar de André Mendonça, que foi indicado pelo presidente para a vaga aberta no Supremo com a aposentadoria de Marcos Aurélio Melo e terá de passar por sabatina no Senado. Privatização. A Câmara dos Deputados aprovou ontem no projeto de lei que abre caminho para a privatização dos Correios. O texto ainda precisa passar pelo Senado. O governo Bolsonaro prevê realizar o leilão para a venda do estatal no primeiro semestre de 2022. Opa, uma boa coisa para cair na prova. Além da fronteira internacional, equilíbrio atômico. Tomou posse ontem em Teherã o novo presidente iraniano, o ultraconservador Ebrahim Raisi. Na cerimônia, ele disse que vai apoiar qualquer iniciativa que suspenda as sanções internacionais impostas contra o seu país por causa do seu programa nuclear, com condição de que não tenha de renunciar a seus direitos. Posse vacinal. O Conselho Constitucional da França, equivalente ao Supremo no Brasil, considerou legal a maior parte das medidas sanitárias adotadas pelo presidente Emmanuel Macron. Com isso, o comprovante de imunização continuará sendo exigido para acesso a bares, cafés, restaurantes e transportes públicos a respeito dos protestos. Legal. Comprovante de imunização para entrar em lugarzinhos. Bom, já se ele tiver, não tá demorando quem aqui, meu. Bom, isso é interessante esse treco. Messi. Lionel Messi deixará o Barcelona após 16 anos. O clube catalão anunciou que não chegou a acordo para renovar o contrato com o craque argentino. Durante o período, o atleta foi eleito 6 vezes o melhor jogador de futebol do mundo, marcou 672 gols e ganhou 34 títulos. Olha, o Messi está saindo. Fica atento a isso. Antidoping. A jogadora Tandora, da seleção brasileira de vôlei, que está em Tóquio, foi suspensa da Olimpíada por potencial uso de doping. A suposta violação, que ainda está sendo apurada e sobre o qual não há detalhes, foi detectada para a Autoridade Nacional Antidoping durante o período de treinos da equipe para a competição em julho. Histórico olímpico. A seleção brasileira não será penalizada e segue na disputa por medalhas dos Jogos. Este gráfico apresenta um histórico de atletas nos Jogos. Este gráfico apresenta um histórico de atletas flagrados por violar o antidoping das Olimpíadas. Rússia, Belarus e Ucrânia têm o maior número de esportistas desqualificados por uso de substâncias e métodos proibidos. Sinistro. Opinião, regra dos jogos, a dos motivos, motivos para não as reformas. Bem informado, bem informado. O cenário que está diante de todos nós é, além de desigual e excludente. Desacelere, vim para todos, inspire-se arte no navegador. Esta extensão que pode ser instalada gratuitamente em navegadores como Google Chrome. Está para trabalho de artistas negros de diferentes partes do mundo. Legal. Mas eu não vou procurar. 9 de agosto. Resumo. A melhor campanha olímpica da história. A gente vai ter um recorde brasileiro de medalhas. O último foi na última Olimpíada de 2016.
Lá a gente teve, sei lá, 19 medalhas. Eu acho que agora. Aqui, ó, esse aqui é a segunda-feira, 9 de agosto, né? Ontem, 8 de agosto, foi o último dia da Olimpíada. Então é aí que eles colocam final, né? Daí a gente teve 19 em 2016 e acho que a gente fez 21 medalhas aqui nessa Olimpíadas. Vamos lá, Os precatórios no Centro de Impasse sobre o Orçamento, o relatório da ONU que relaciona o aumento de eventos extremos e mudanças climáticas e outras coisas a mais. Agora entendo o que está o jogo agora. Dessa vez eu vou ler primeiro que está além da fronteira. Avanço Talibã. O Talibã proclamou ter o controle de 3 capitais e províncias afegãs, além de algumas das maiores cidades do país, como Kunduz, conquistada ontem. A ofensiva ocorre à medida que tropas internacionais vão cumprindo o cronograma de retirada do país e centros históricos. Grécia, Turquia e Itália lutam há 12 dias contra uma onda de incêndios fora de controle que vem consumindo florestas em cidades inteiras. Mais de 2.000 pessoas foram retiradas da ilha grega de Eubébia, um dos focos do fogo. E pelo menos 10 pessoas morreram em território turco mais quente. O painel intergovernamental de mudança climática da ONU divulgou hoje um relatório quantificado de aumento de eventos extremos devido a mudanças climáticas. Segundo o documento, a incidência de ondas de calor nos tempos atuais triplicou em relação ao século XIX. Fique atento ao território em disputa. Hoje celebra-se o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Neste material, destrincha as coisas indígenas da terra, né? Opinião, reforma política, tentativa de emplacar a distretão, e ameaça de revogação da cota de 30% das mulheres nas candidaturas colocam em risco a representação feminina na política. Tá fazendo isso? Que triste. Prisão racista e ditatorial. A detenção de Paulo Galo é uma revide do Estado que se negou a agir para garantir os seus direitos enquanto motoboy, mas atuou rapidamente para restringir suas possibilidades de ação política enquanto cidadão. Ah, a coisa do Paulo Galo. O Paulo Galo, ele é um ativista sobre os direitos de motoboy. E acontece que ele fez um protesto que ele queimou uma estátua do Paulo Gato, do Barbosa Gato, um cara que fez escravidão e essas coisas. Ele queimou no protesto e depois se declarou culpado com um grupo dele. O problema é que foi mó estranho a coisa. Não, mostrou lá esses problemas que nem tá falando aqui de política e treco. Tipo, ele foi preso extremamente rápido, mas daí eles foram lá e prenderam a mulher dele também, que não tinha nada a ver, não tinha provas, nem nada. Eles foram lá e prenderam a mulher dele. E também, e daí tinha um outro cara que foi parceiro do Paulo Galo. Ele foi lá e confessou também, mas estranhamente ele não foi preso. Ele confessou que participou do treco, mas ele não foi preso, sacou? O Galo foi preso imediatamente. Mas por quê? Porque ele é famoso em influência. O outro não era isso. Ele era amigo, só amigo do Galo. E foi lá e não foi preso. Ou seja, eles foram extremamente rápidos no processo para prender o Galo. Eles queriam prender o Galo por algum motivo, né? Dia dos pais também, pais e filhos, especialistas em relações familiares falaram no Nexo sobre manter proximidade e intimidade entre pais e filhos e potencializados pelo convívio intenso durante a pandemia, certo? Agora vamos ver as coisinhas lá dessa coisa de o que está em jogo agora. Melhor campanha. Os Jogos de Tóquio, encerrados ontem, foram para ocupar o melhor desempenho do Brasil. Em Olimpíadas, com 21 medalhas em 13 modalidades, 7 ouros, 6 pratas e 11 bronzes, duas a mais que o recorde anterior no Rio. Um extra da Olimpíada aqui, as 4 pessoas, quatro trecos, países que tem mais medalhas, os Estados Unidos, a China, o Japão e a Rússia e a território russo. Quem tem mais é a China. A China tinha umas 44 medalhas.
o ranking vem das medalhas de ouro. Daí é China, Japão, Estados Unidos e Rússia. Essa é a ordem. A melhor campanha, ranking de medalhas. Com sucessos dos esportes e novas consagrações dos atletas experientes, o Brasil obteve 12º lugar no quadro de medalhas, também foi melhor posição para a histórica. O ranking foi liderado pelos Estados Unidos, seguidos de perto pela China, país anfitrião. País anfitrião Japão encerrou a competição em terceiro lugar. Eu achei que tinha terminado com China em primeiro, Estados Unidos em segundo, em terceiro e Japão em segundo. Que louco. Sério isso? Não achei nada importante. Certo? Um evento incomum. O atraso da pandemia, o rejuvenescimento nos esportes, os protestos políticos, a representatividade da LGBTI, os recordes batidos por atletas apesar de um ano de preparação conturbada no calor extremo. Essa matéria especial conta a história da Olimpíada em imagens, certo? Programa social. O governo de Jair Bolsonaro pretende enviar ao Congresso uma medida que cria um novo programa social para substituir o auxílio emergencial e o Bolsa Família. Ou seja, eles querem votos, né? Auxílio emergencial e Bolsa Família já tá bom, cara. Uma proposta de emenda à Constituição que lhe permitiria pagar a conta por meio de parcelamento de precatórios. Não. Caraca, isso não faz sentido. Precatórios em jogo. A ideia de parcelar as dívidas judiciais da União para conseguir bancar um novo programa social em ano eleitoral é apontada por alguns economistas como uma forma de calote ou pedalada fiscal. Esse texto resume o impasse em 6 pontos. Daí chegou. Não olha ali na fronteira. Que isso? A história das Olimpíadas de Tóquio em fotos. Isso é interessante, vou colocar para ver. Próximo agosto. Certo, teve medalhas, um montão. A origem dos carinhas. Brasil, Estados Unidos e Canadá tiveram muita gente LGBT participando das Olimpíadas. Como mudaram para ser olímpico. Certo, 10 de agosto. A exibição militar nos estertores da proposta de voto impresso. Notícia, crime. A notícia, crime contra Bolsonaro por vazamento de investigação sigilosa. O presidente do novo Tribunal Penal Internacional, o programa do governo para substituir o Bolsa Família e outras coisas. Certo. Então o que está em jogo agora, a parada militar. A Marinha anunciou ontem que fará hoje um desfile de veículos blindados. Então aquela coisa do tanque que teve agora há pouco. Vamos lá. A Marinha anunciou ontem que fará hoje um desfile de veículos blindados, incluindo tanques de guerra e lança-mísseis em Brasília. O comboio deve estacionar em frente do Palácio do Planalto, tudo isso no mesmo dia em que os deputados devem votar no plenário e voto impresso. É tipo uma ameaça. Quase enterrado, a proposta da emenda à Constituição foi patada em plenário pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, mesmo depois de rejeitada numa comissão especial na semana passada. As chances de ela avançar, porém, são baixas, conforme o próprio adversário Jair Bolsonaro admitiu ontem. Constrangimento. A iniciativa militar foi amplamente condenada por ocorrer quando o presidente da República, um entusiasta do golpe de 1964, faz recorrentes ameaças à democracia. Deputados prometem protestar na frente do Congresso. Lira avalia adiar a votação pela coincidência trágica. Nem parece coincidência, meu. Rotina militar. Patrocinadores da chegada de Bolsonaro ao poder em 2018, os militares têm um histórico de defesa do golpismo do presidente, com gestos e declarações públicas que corroboram que as ameaças antidemocráticas feitas pelo mandatório desde o primeiro semestre de 2020. Nova notícia: crime. Bolsonaro já virou alvo de inquérito para atacar sem provas o sistema eleitoral e ameaçar a realização das eleições de 2022. O Tribunal Superior Eleitoral enviou ao Supremo uma nova notícia: crime contra o presidente, desta vez por vazamento de uma investigação sigilosa da Polícia Federal. Nova prestação.
A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil apresentou ontem um pedido de investigação contra Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional. O podcast Durma com Essa explica como a representação reforça um pedido anterior da Corte de Haia contra o presidente e também sobre crimes contra a humanidade. Que coisa. Agora o internacional, que é importante para cair. Avanço contínuo. O Talibã tomou ontem o controle de Aibak, sexta capital da província. Caraca, o Talibã não para de ir para frente. Vai passar para o domínio do grupo insurgente no Afeganistão. O avanço contínuo ocorre à medida que as tropas internacionais se estiram do país. Caraca, passe sanitário. Começou a vigorar hoje em toda a França o passe sanitário para a entrada de bares. Isso aqui eu li agora há pouco, né? Agora tem que o Emmanuel Macron fez um trequinho de passe sanitário para entrar em bares, cafés, restaurantes. Tem que ter provado que foi vacinado com um passe, com o treco de vacinação. A medida anunciada pelo presidente Emmanuel Macron foi questionada em protesto na rua, mas validada pelo equivalente ao Supremo francês. Fique atento a isso, novo programa. Tá, vamos ver essa coisa aí do novo programa que ele quer fazer para ganhar voto. Bolsonaro entregou ontem ao Congresso uma medida provisória para criar um Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família. O presidente disse que também deve apresentar mais tarde a PEC do parcelamento de precatórios e de garantir espaço no orçamento para novo programa social. Opinião Distritão. Dizer que com o Distritão... Desacelere, clássico de terror, primeiro museu dedicado a Mary Shelley, autora de Frankenstein. Espírito terapia na periferia. Legal. Certo. Mais 1 de agosto. A gente está em 11 de agosto, então tem poucos dias. Nossa, na verdade, só tem um dia. Chegou. Só teve teve dois carinchas de 11 de agosto. Hoje. Registrando do plenário da Câmara a proposta do voto impresso. O desfile de blindados na Praça dos Três Poderes, a discussão sobre o estado dos equipamentos das Forças Armadas, a mini-reforma trabalhista que traz novas flexibilizações de direitos e a revogação da Lei de Segurança Nacional e outras coisas mais. Voto impresso enterrado. O plenário da Câmara, entendo o que está em jogo agora. Voto plenário rejeitou ontem a PEC do voto impresso, bandeira de Jair Bolsonaro. Apesar de ser uma derrota para o presidente, a maioria votou a favor da medida. Caraca. O placar foi de 229 a 2.218. Como se tratava de uma mudança constitucional, eram necessários 308 votos em 3/5 dos 503 disputados. Mas por que querem tanto essa merda de voto impresso? Não para por aí. A proposta já havia sido rejeitada na comissão especial, mas Arthur Lira insistiu em colocá-la no plenário. Troca de Arthur Lira. O chefe da Câmara conseguiu assim agradar ao presidente, que vinha dizendo que sem voto impresso não haverá eleições em 2022. Daí os cientistas políticos dizem que as ameaças não devem cessar. Uma coisa que eu li sobre as coisas dos cientistas políticos é que esses caras loucões que viram presidentes, eles realmente fazem o que eles dizem. Eles fazem tipo tudo para tentar realizar as coisas radicais que eles fizeram, tipo as coisas do armamento. A gente tá um monte de armamento agora. O cara conseguiu, meu. Esse cara não vai parar. Lá, desfile da fumaça. O dia começou com o desfile de blindados na Praça de Três Poderes, mas isso não teve ontem e já teve hoje não. Numa ação de pretendia mostrar apoio militar a Bolsonaro, mas acabou virando uma chuva de memes na internet por causa da precariedade dos veículos e da cortina de fumaça que saía de um dos tanques. Destino do dinheiro, para além da piada, o desfile também levantou questionamentos sobre o estado dos equipamentos das Forças Armadas. O podcast Durma com Essa falou sobre a falta de investimento em tecnologia militar no orçamento tomado basicamente por despesas de pessoal, aposentadorias e pensões de familiares. Essa coisa aí sinistra, né? Essa previdência militar. Mini-reforma trabalhista. A Câmara aproveitou também para uma mini-reforma trabalhista com novas modalidades de contratação e flexibilização de direitos. A ideia é estimular o emprego dos jovens entre 18 a 29 anos e pessoas com mais de 55 anos. Não queria que tivesse emprego. Os destaques de texto ainda precisam ser analisados, ainda que ele vá ao Senado.
Lei de Segurança Nacional. Já o Senado revogou a Lei de Segurança Nacional, editada durante a ditadura militar e usada pelo governo para perseguir opositores. O projeto aprovado cria, em substituição, a chamada Lei do Estado Democrático. Como já passou pela Câmara, o texto vai agora para uma sanção presidencial. E o importante aqui, além da fronteira. Renúncia do ZEUA. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, renunciou ontem, uma semana após verem ao público o resultado de uma investigação por assédio sexual. O democrata governava desde 2011 o quarto estado mais populoso no ZEUA. E vitória de Biden. O Senado do ZEUA aprovou ontem, com apoio de bipartidário, um pacote de infraestrutura de valor de $1 trilhão. O mais significativo em 12 anos. O projeto agora segue para a Câmara, onde os democratas têm maioria mais folgada que no Senado. Anulação. Fica atento a isso, anulação. A segunda turma do Supremo anulou ontem a investigação sobre suspeitas de um esquema de tráfico de influência no Supremo Tribunal Judiciário e no Tribunal de Contas da União, envolvendo supostos desvios de recursos públicos do sistema. Opinião: racismo eleitoral, desacelere onda sul-coreana. O reality show The Masked Singer, o cantor mascarado, que estreou ontem no Brasil, é o mais recente remake de uma produção da Coreia do Sul, como a série The Good Doctor. Esse texto mostra o que está por trás dos sucessos coreanos, que ganham adaptações e versões em diversos países. Interessante. Terminando aqui, coisa de agosto. Depois, julho.